Reflexão sobre o Evangelho de Marcos, 8 versículos de 27 a 35 de 15 de setembro de 2024. O Evangelho de Marcos traz um momento crucial no ministério de Jesus, onde ele questiona seus discípulos sobre sua identidade e revela, pela primeira vez, o destino que o aguarda em Jerusalém, sua morte e ressurreição. Este trecho também nos desafia a refletir sobre o significado do discipulado e o chamado de Jesus para segui-lo, carregando nossa própria cruz. A passagem começa com Jesus e seus discípulos a caminho das aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus faz uma pergunta fundamental: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos respondem com as várias opiniões populares sobre Jesus. Alguns o consideram João Batista, outros Elias ou um dos profetas. No entanto, Jesus se volta para eles e faz uma pergunta mais direta e pessoal: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome dos discípulos, responde: tu és o Cristo. Essa resposta de Pedro é a primeira confissão clara de fé em Jesus como Messias. No entanto, embora Pedro tenha acertado em sua identificação, ele e os outros discípulos ainda não compreendiam plenamente o que significava ser o Cristo. Eles esperavam um Messias triunfante, um libertador político que restauraria Israel. Mas Jesus logo começaria a revelar que sua missão como Messias seria muito diferente. Após a confissão de Pedro, Jesus começa a ensinar abertamente sobre seu destino em Jerusalém e começou a ensiná-los que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Este anúncio choca os discípulos, especialmente Pedro, que não consegue aceitar que o Messias deva sofrer e morrer. Pedro repreende Jesus, tentando afastá-lo desse caminho de sofrimento. A resposta de Jesus a Pedro é dura: afasta-te de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, mas as dos homens. Com essas palavras, Jesus corrige a visão distorcida de Pedro sobre o Messias. Pedro estava pensando de maneira humana, imaginando um Messias glorioso que evitaria o sofrimento. Mas Jesus deixa claro que o caminho do Messias é o caminho da cruz, um caminho de entrega e sacrifício. Em seguida, Jesus se volta para a multidão e os discípulos e explica o verdadeiro significado do discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus não é apenas acreditar nele como Messias, mas também estar disposto a segui-lo no caminho do sacrifício e da entrega. Carregar a cruz significa abraçar o sofrimento, o sacrifício e a renúncia por amor a Deus e aos outros. Jesus também ensina que para encontrar a verdadeira vida é necessário perder a vida por amor a Ele. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Aqui Jesus nos desafia a abandonar o egoísmo, a busca por segurança e conforto terrenos e a confiar plenamente nele. Somente ao entregar nossa vida a Cristo é que encontramos a vida verdadeira. Este trecho do Evangelho de Marcos nos oferece reflexões profundas sobre a identidade de Jesus e o significado do discipulado. Primeiro, ele nos desafia a responder pessoalmente à pergunta de Jesus: quem dizeis que eu sou? A resposta a essa pergunta molda nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, este texto nos ensina que seguir Jesus significa abraçar a cruz. O discipulado cristão não é uma promessa de facilidade ou glória imediata, mas um chamado para viver em fidelidade, mesmo diante do sofrimento e das provações. A cruz não é um sinal de derrota, mas de vitória, porque através dela, Jesus nos conduz à vida eterna. Aplicações práticas. 1. Responder à pergunta de Jesus. Somos convidados a refletir sobre nossa própria resposta à pergunta de Jesus: quem dizeis que eu sou? Nossa fé deve ser uma resposta pessoal e viva, baseada em nossa experiência com Cristo. 2. Abraçar a cruz. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. Devemos estar dispostos a seguir Jesus no sacrifício e na renúncia, sabendo que a verdadeira vida é encontrada na entrega de nós mesmos por amor a Ele. 3. Viver para o Evangelho. Jesus nos chama a viver para Ele e para o Evangelho. Isso significa priorizar o reino de Deus em nossas vidas,
abandonando o egoísmo e vivendo para a glória de Deus e o bem dos outros. O Evangelho de Marcos nos desafia a reconhecer Jesus como o Messias e a entender que segui-lo significa abraçar a cruz. A vida cristã é um chamado para o sacrifício e a entrega, mas também para a verdadeira vida, encontrada na comunhão com Cristo. Que possamos, à luz deste Evangelho, seguir Jesus de maneira fiel e confiante, mesmo nos momentos de dificuldade e dor, sabendo que, ao perder nossa vida por Ele, encontraremos a vida verdadeira. Se este vídeo te ajudou a compreender melhor este trecho do Evangelho, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar nos comentários como ele tocou o seu coração. Juntos podemos espalhar a palavra de Deus e levar sua luz a mais pessoas. Que a paz de Cristo e a proteção de Nossa Senhora estejam sempre com você. Deus te abençoe.